Ai, obrigada, Marcos. Obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E se tem algo que eu gosto é de fato contribuir de alguma forma, né? Com o que a gente já sabe, com a nossa atuação, através de nossa expertise, nossa experiência. Então, quando eu falo que é um prazer estar aqui, isso é bem real, porque eu gosto mesmo. Quem me conhece sabe que eu gosto de compartilhar. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa, tá? Nós precisamos, né, de profissionais posicionados no mercado que, de fato, queiram, né, possibilitar essa propagação, né, de conhecimento, de conteúdo. Ainda mais você que está aí focado nessa parte de vendas, né, e trabalhando diretamente com corretor de imóveis, que é uma área, né, fantástica e algo que os corretores precisam bastante, né? Essa parte de vendas, marketing, estratégia, e que ainda é carente, nós sabemos disso, né? Bastante. E a mesma coisa com relação à documentação, também é uma parte que ainda é deficitária. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso, sobre umas chaves que precisam ser viradas, né? Sim, ser giradas mesmo, para de fato trazer resultados diferentes, né? E os corretores se posicionar também de diferente forma no mercado, né? Fazendo mesmo a diferença no mercado e para os seus clientes, né? Na sua área de atuação. Então, para quem ainda não me conhece, bom dia, eu sou Poliana Ribeiro, eu sou advogada. Minha estrada aí na área já é um pouco longa. Já atuei em algum, já fui concursada, me desliguei do concurso, já atuei em cartório. E daí, nesse ínterim aí, eu abri a Inteligência Cartorial, que é uma empresa, né? Eu desenvolvi a inteligência cartorial, criei, desenvolvi. E aí, nessa caminhada aí, a gente percebeu algumas, justamente como eu falei antes, algumas necessidades mesmo, né, dos profissionais envolvidos no mercado imobiliário e também algo que venha também a somar a todos os polos aí, né, envolvendo os profissionais atuantes do mercado imobiliário. Então, por isso que eu criei e desenvolvi o LSI, que é o laudo de situação do imóvel, e o selo de conformidade, né, que é o selo de qualidade documental do imóvel, ou que a gente também certifica empreendimento também. Então, então foi justamente pensando em agregar, né? Agregar ao corretor de imóvel, à imobiliária, aos colegas advogados, aos cartórios, né? Às construtoras, incorporadoras. Então, a gente faz justamente a gente liga, né? Com esses instrumentos que a gente traz, a gente liga esses pontos todos, esses profissionais, essas peças-chave, todas envolvidas aí no processo, né, de negociação imobiliária, e a gente traz essa segurança para todos, né, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Que isso é muito importante, né? Não se tem ainda esse olhar no mercado, tá? E foi uma preocupação que eu tive, por isso eu desenvolvi essas ferramentas. Olha Então, só que bacana. é isso aí. Perfeito. E assim, Poli, a gente sempre faz umas paradas aqui para que realmente o pessoal possa estar recebendo alguns bônus exclusivos, material meu, que eu disponibilizo para venda, porém, para quem desenvolver aqui algumas pequenas missões, vai estar recebendo de forma gratuita. Então, corretor de imóveis, profissional do mercado imobiliário, pega aí, então anota aí. Olha só, vamos fazer aqui, durante o nosso bate-papo, algumas paradas, no qual você vai localizar aí a forma de dar o print aí no seu aparelho, vai levar essa imagem lá para o seu Instagram, vai marcar aqui, ó, os dois arroba, os dois perfis aqui no Instagram, vai seguir e depois vai lá no direct e você vai falar o seguinte, com convicção, me dá o meu bônus, eu vou disponibilizar, ó,
4 e-books, tá? De forma gratuita para você. Eu vendo esse material, mas eu vou disponibilizar de forma gratuita, que são 10 caminhos para vender mais imóveis usando Instagram. O poder dos textos que vende, ou seja, um e-book meu de copywriter, legal? Dicas para você criar vídeos de apresentação de imóveis, para você começar a colocar aí os seus conteúdos no YouTube. E também vou disponibilizar 10 copies testadas e validadas que eu uso para poder vender imóveis de alto padrão aqui na agência. Bacana? E também mais 2 aulas exclusivas, ou seja, é um link do YouTube, porém é um link restrito que só vai ter quem vai receber em mãos esse link. Então, para poder receber, dá um print na tela, vai lá no seu Instagram, vai nos seus stories aqui do Instagram, depois que finalizar aqui a nossa live, posta lá, marca os 2 perfis, segue e me chama no direct. Vem de pertinho, me dá o meu bônus. Pegou aí, meus amigos? Poliana, vamos fazer a nossa primeira foto, então? Vamos embora. 5 segundos lá, engessados aqui na tela. Prepara o print aí. 1, 2, 3 e... Ai, ai. Tá feito! É isso aí. Bom, vamos lá, Poliana. Eu tenho aqui algumas perguntas e vamos começar com algo bem simples lá, que eu tenho certeza que também é a grande dúvida aqui dos corretores de imóveis e profissionais que estão nos acompanhando, tá? Como vender mais? Como vender melhor? Diz aí para nós um caminho aí para, de fato, o corretor de imóveis, o profissional aqui, ter um caminho mais sólido aí para poder vender mais e melhor. É isso aí, Marcos. Olha só. Estão perguntando aqui, o Carlos Henrique, se a live vai ficar salva. Vai, Marcos? Olha só, Carlos, boa pergunta. A live fica salva até o término da nossa jornada, que se estende aí até o final desse mês. Vale lembrar, as lives com os experts do mercado imobiliário vai até o dia 24. No dia 25 é aula exclusiva comigo, onde eu vou mostrar na prática, na tela do meu computador, o passo a passo que usamos aqui na agência para poder vender mais imóveis usando todo o poder da internet. Eu já tomei o cuidado de colocar o link do YouTube na minha bio. Ou seja, as aulas comigo vai ser pelo YouTube. Por quê? Porque eu preciso capturar a tela e mostrar, assim, sem segredo, sem enrolação, o passo a passo de tudo que eu faço para que você possa fazer também. Então, depois, ao término da nossa jornada, depois que você fazer o seu post lá nos seus stories aqui da nossa live, não esquece de clicar no link da minha bio e também se inscrever no YouTube para poder receber o material, e vai ficar, cada aula também ficará disponível até o término desse mês. Virou um mês, todas as lives, todos os conteúdos saem do ar e vai para dentro de uma área de membros dos alunos do método Mais Clientes, Mais Vendas. Show, show. Muito bom, muito bom. Só aproveitando, para ilustrar também, eu tenho 2 cursos. Não sei se você chegou a ver, Marcos. Um de regularização de imóveis e outro sobre condomínios e loteamentos, né, que eu abordo a parte técnica, jurídica, e a Lidiane a parte técnica, só que da parte de engenharia, né, dos projetos e tal. Então, é um curso bem diferenciado também. E para poder localizar o treinamento? No link da minha bio, tem tudo lá. O site da empresa, os livros que já foram publicados, os que ainda já estão prontos, mas está em fase de edição, com a editora e tal. Logo a gente, inclusive, divulga, né, a data dos lançamentos dos outros livros. Ah, legal. E só, antes de você começar, Poliana, só lembrar aqui, meus queridos, talvez você esteja aí no plantão e do teu lado tem aquele corretor que de repente está sem fazer nada, ou seja, de alguma forma não está nem ligando, enfim. Marca ele, chama ele e fala, ó, cara, tá acontecendo uma live aqui, vamos falar de documentação imobiliária. Corre lá, assiste lá, tá? E para você que está assistindo aqui também, ó, não esquece, tem um aviãozinho aqui embaixo, tá? Compartilha. Algo que eu sempre falo, sabe, Poliana, tudo que você quer, tudo que você deseja muito para o seu próximo, volta em dobro para você. E volta mesmo, tá? É a famosa lei da reciprocidade. Então, ó, clica no avião
e marca lá, manda para 3, 4, 5 corretores, manda você que é gestor, manda para tua equipe para poder participar aqui também. E não esquece de sentar o dedo nesse coração para poder ranquear aqui a nossa live. O que acontece? Existem lá os balãozinhos, que estão lá as lives acontecendo. Cada vez que você senta o dedo nesse coração, a bolinha ela se aproxima mais para próximo do perfil, ou seja, mais pessoas vão cair aqui e vão absorver aqui conteúdo de qualidade, e isso de forma gratuita. Então, senta o dedo no aviãozinho, senta o dedo no coração e vamos que vamos. Olhe, vamos que vamos agora, fica à vontade. É a questão que o curtir aqui também é sinal de gratidão. Então, é importante também, né, a gente pensar sobre isso. Porque a curtida não é mero, sei lá, e apertar, mas é um sinal de gratidão, né? De alguém que se dispôs, dedicou, né? E tá aqui, nós estamos aqui, né? Dedicando o nosso tempo a cada um de vocês. Então, também é um ato, né? De gratidão. Então, exatamente. Vamos lá. A sua pergunta foi como vender mais melhor, é isso? Isso, exatamente. Eu gosto muito de dizer, Marcos, que muitas vezes, né, a gente vê os corretores muito focados em isso, para não dizer 100%, mas quase 100%. Graças a Deus, a gente tem feito um trabalho de formiguinha e essa realidade vem mudando. E muito bom estar aqui com pessoas, né, com a sua audiência que está preocupada e quer mesmo fazer algo diferente, né, algo inovador, mas sempre, tá? Eu sempre gosto de dizer isso. A inovação, ela tem que estar ligada à identidade. Não é querer fazer algo diferente por, né, aleatoriamente ou copiando alguém. Porque isso não traz estrutura e não transmite uma verdade. Então, acaba que no vazio fica e dali você não tem os resultados que você está esperando, tá? Isso aí é matemático, inclusive. Então, a gente vê muito corretores focados ali na trazer experiência para o cliente, na pré-venda, né? Fazer toda aquela experienciação ali do imóvel e tudo. E chega um ponto aqui, daí chega na fase de formalizar a venda, começa, né? Na verdade, os pesadelos, né? E aquela dificuldade, aquele monte de entrave, e corretor que quer resolver as coisas e não sabe, né? Porque não é a expertise. Eu falo muito isso. É claro que eu também tenho audiência grande de corretor de imóveis, trabalho muito com corretor de imóveis e a gente está sempre disponível para orientar e tudo. Só que é importante sim saber, claro, porém não é o foco, né? Não deve ser o foco. O corretor, ele precisa focar na sua expertise, né? Que é de fato essa comercialização, utilizar do marketing, claro, ter um apoio, né? Com relação a essa parte de documentação, para trazer essa segurança para o cliente, para o comprador. Então, chega na fase da formalização da venda, o que a gente vê, e vocês vão consentir comigo, é que é um Deus nos acuda, né? O cliente fica inseguro, não entende o contrato, o corretor quer explicar e, enfim, não entende mesmo, porque não é expertise normal. Então, a gente precisa ficar atento a esse segundo momento da venda, tá? Eu tô falando em ordem, na verdade, na desordem, porque é isso que a gente mais vê. Só que o que eu venho trazer aqui para vocês é justamente o olhar atento a esse momento anterior, tá? Oi, Cíntia, bom dia, bom dia. É o momento anterior, né, na fase de captação do imóvel, no caso da revenda, né? O imóvel usado, né? Cada lugar do país fala de uma forma, que é onde a gente trabalha muito com o LSI, que é o laudo de situação do imóvel, né? Na fase já no momento da captação, a gente já entra, né, fazendo essa análise documental, esse raio-x que eu falo, que eu gosto de dizer, que é o raio-x documental,
fazendo todos os apontamentos acerca da situação daquele imóvel, né? Se tem alguma irregularidade, alguma pendência acerca da documentação do imóvel ou dos proprietários, a gente já pontua, né? E já encaminha para regularização. Então, isso traz clareza, traz segurança, né? E o imóvel, uma vez laudeado e estando 100% apto a ser comercializado, a gente certifica, né? Então, a gente emite o selo de qualidade do imóvel. Então, o que acontece? Esse imóvel, ele, para o corretor e para a imobiliária, além de ser um elemento de diferenciação de mercado, que aqui você trabalha muito com marketing, né? Além de ser um elemento de diferenciação de mercado, mas principalmente ele traz essa clareza e essa segurança para quem está vendendo, né, acerca da situação de fato daquele imóvel e dos vendedores, e dessa garantia para o comprador. Então, quando eu falo em segurança nas relações negociais e equilíbrio nas relações negociais, é bem isso, tá? Nós nos munirmos dessas ferramentas para que, de fato, a relação negocial toda, do início ali, né? Na fase, desde a captação do imóvel até a formalização da compra e venda, ela se processe de modo saudável, digamos assim, né? Equilibrada. E que todos os envolvidos ali estejam seguros e tranquilos, né? Acerca de tudo que está sendo processado, tudo que está sendo feito. Então, com certeza, né, sem dúvida alguma, aquele imóvel ou aquele profissional, na verdade, né, aquele profissional, o corretor, que tem acesso a essas ferramentas, ele se posiciona diferente no mercado, né? A imobiliária, da mesma forma, se posiciona diferente no mercado. Então, o imóvel, né, uma vez laudeado, uma vez certificado, ele, claro, ele passa a ser mais valorado. Ele também passa a ocupar uma posição diferenciada no mercado. Ele passa a ser valorado, qualificado e, num segundo momento, por que não valorizado? Mais valorizado, né? Haja vista que, por exemplo, uma empresa especializada em documentação, né? Fez essa análise, né, com a devida acuidade e certificou a qualidade documental daquele imóvel. Então é bem isso. Como vender mais e melhor, né? Primeiro, com essas ferramentas que a gente traz, que a gente desenvolveu e traz ao mercado, o corretor e a imobiliária, ela vai focar mais na sua expertise, né? E, claro, daí possibilita que eles tenham energia, elas tenham, né, o corretor, a imobiliária, foque mesmo a energia na sua expertise. E melhor, por quê? Pelo posicionamento diferenciado, né? Enquanto profissional, enquanto imobiliária, né, se posicionando diferente no mercado, e o imóvel também, né, mais valorado e mais valorizado. Entende? Então, é bem isso. A conta, ela é matemática mesmo, né? O resultado, ele é outro. E se alguém tiver alguma Legal. dúvida, eu estou à disposição, gente. Legal, bacana, assim que isso de fato, porque é bem natural, às vezes, acredito que a imobiliária, até a pequena imobiliária, é bem natural querer fazer tudo, né? E a expertise realmente, se ela acabar focando mais na parte comercial, que é o atendimento, e, enfim, a parte da venda em si, claro, que a venda envolve vários fatores, não sendo diferente com a parte de documentação. Mas você conseguindo deixar um setor único, responsável, assim como são as grandes imobiliárias que envolvem uma secretaria para poder cuidar dessa parte de documentação, você acaba vendendo mais, né? Foca mais na parte comercial, atende mais cliente, faz mais retorno, mais follow-up, e vamos deixar esse setor mais exclusivo aí para a parte de documentação. E eu vou pedir assim, o que você pode passar para mim, assim, como que o profissional, então, ele faz aí
o seu planejamento para que de fato ele possa ter aí o sucesso. Realmente andar numa linha reta para conseguir ter aí o máximo de conversão, que é a venda do imóvel em si. Me explica novamente essa pergunta. Não entendi, eu acabei olhando aqui. Chegou a mensagem, eu não me perdi. Pergunta de novo, por gentileza. Pergunto, a parte de planejamento, assim, planejamento versus sucesso. Como que o profissional... Uhum. Isso. Então, é como eu disse, tem que ter essa preocupação, porque o que a gente vê também, você vai consentir também comigo, é que tanto as imobiliárias quanto os corretores se preocupam em captar, não quer saber a situação do imóvel, e daí depois vem os problemas, né? E os entraves que poderiam ter sido regularizados e resolvidos, às vezes são questões simples, né? Que poderiam ser resolvidos ali mesmo na captação. A depender da questão, não impede que o imóvel seja colocado à venda. No caso dos nossos clientes, pode colocar à venda, mas com LSI. Lógico que ele não será certificado, porque não está 100% regular, mas está em processamento de regularização. Então, o adquirente, ele ele pode sim, né? Por exemplo, o interessado pode sim visitar o imóvel que está em processo de regularização, sem problema nenhum, desde que ele esteja ciente, né, das questões que ele envolvem. Então, não tem problema nenhum. Isso, na verdade, demonstra ao comprador, né, a seriedade da empresa, o posicionamento diferenciado, né? Que tem ali há um dossiê daquele imóvel, né? Emitido por uma empresa especializada em documentação, né? E qualificação documental do imóvel ou do empreendimento. Então, como eu te falei, o planejamento ele começa desde a captação do imóvel. E daí vai, né, que a gente faz o acompanhamento dos nossos clientes desde a captação do imóvel, ou no caso, né, no caso de empreendimento, por exemplo, desde a captação da área, que daí a gente emite um LSI, né, para verificar a situação daquela área, dos proprietários e tudo, e faz todo o encaminhamento posterior. No caso de imóvel pronto, por exemplo, daí a gente emite o LSI. Se tem alguma pendência, a gente faz o apontamento, encaminha para regularização. Feita a regularização, emite o selo. E daí, por exemplo, o corretor ou a imobiliária pode colocar no seu site, uma vez certificado, coloca no site com o nosso selo. Então, aquele imóvel, ele passa, né, a ser diferenciado dos demais, e principalmente no mercado. Imagine você, Marcos, dois imóveis com as mesmas qualificações técnicas, né? E um tem o selo e outro não tem selo. Qual você acha que vai vender melhor e mais rápido? Então, Tem o selo. exato. Então, não tem nem, né, o que a gente questionar. Então, é de profissionais que têm essa visão, né, que na verdade tem essa antevisão, porque o mercado, o adquirente, ele está cada dia mais exigente. E percebendo isso, né, o profissional e a empresa que perceber isso, que tiver essa antevisão, esse poder de antevisão, ele vai se posicionar e vai chegar à frente. Porque é uma realidade. A gente já está atuando em vários lugares do Brasil e nós só vamos, né, só vamos crescer e ampliar. E amplificar a nossa atuação e a emissão de selos em imóveis e empreendimentos. Então, quem não perceber isso, né, e não se posicionar de forma diferente, preocupado com essa garantia ao adquirente, vai ficar para trás. Né? E outro ponto que você com certeza deve abordar aqui é o que a gente já falou, mas eu vou repetir, que é o foco na expertise, né? O corretor, ele deve saber de documentação? Com certeza, com certeza. Porém, o foco dele deve ser na parte comercial, deve ser na relação com o cliente, né? Deve ser sim nessa experienciação inicial ali na pré-venda ali, né? Com o imóvel. Porém, né, o segundo momento
essa fase da formalização da venda, ela também precisa, o cliente também, o adquirente, precisa viver uma experiência diferenciada também, né? E a nossa empresa desenvolveu isso. Outra questão é que, uma vez laudeado ou certificado, o imóvel ou o empreendimento, ele entra na nossa base de dados. Então, através de um QR Code ou de um código verificador, o adquirente ou interessado, ele entra na nossa base de dados e consegue ali ter acesso ao nosso laudo, né? Ou verificar se de fato aquele imóvel ou empreendimento ele é certificado, né? Ele recebeu o nosso selo de qualidade documental. Então, ali, então veja só, né? Que experiência diferenciada que você consegue trazer para o seu cliente nessa parte documental. E outro ponto interessante é que os nossos laudos, tá? Eu tenho cuidado, né, com as pessoas que trabalham comigo, a gente redigir o laudo não no juridiquês, tá? Num português bem escrito, obviamente, porém que seja compreensível a todos. Então, essa também é uma questão que a gente se preocupa para que seja um instrumento que, de fato, traga essa garantia, não só ali no papel, mas que a pessoa leia e entenda, compreenda, de fato, a situação daquele imóvel, dos vendedores, daquele empreendimento, daquela área. Entendeu? Então, essa é outra questão importante que, como você mencionou, nessa fase aí de planejamento, essa relação de planejamento e resultado, eu penso que eu abordei aí grande parte. Me fiz entender? Sim, sim, 100%. Eu mesmo tô bem surpreso, assim, eu tinha lido um pouco ali pelos seus conteúdos, mas eu não imaginava que era tão estreito, tão organizado, pensa o seguinte, eu imagino aqui, você vai trocar, é bem natural, né? Ah, eu vou fazer um upgrade do meu veículo. É bem natural você buscar pela opção onde existem informações, que é uma opção mais segura. Concorda comigo? Agora, imagine tratando-se de um imóvel, ou às vezes vai pagar 30 anos de um financiamento, ou às vezes vai adquirir uma área muito grande. Se você já tem todas essas informações tudo bem colocadas e bem seguras, fica mais fácil de fazer tanto passar isso como motivo de angariação para o cliente vendedor, como para o cliente comprador. Tá? Ou seja, está adquirindo algo mais seguro, ou seja, está começando certo para terminar certo. Então, a curva do processo até a intermediação do mesmo vai ser muito mais rápida. É legal pra caramba, gostei demais mesmo, eu não imaginava que era nesse formato. E até para aproveitar a questão em si, Poliana, vou até fazer uma outra pergunta aqui, só que antes, conforme de praxe lá, já vou pedir para você que está aqui nos assistindo, vamos fazer a nossa segunda parada aqui. Qual que é essa parada? É para simplesmente você fazer um print aí da nossa live e assim que terminar, você vai lá no seu Instagram, posta a imagem, marca aqui, ó, o meu perfil, marca aqui, ó, o perfil da Poliana e depois vai lá no meu direct, segue os perfis, né? Vai lá no meu direct e fala, me dá o meu bônus. Eu vou disponibilizar 4 e-books, eu comercializo esse material, eu vou estar dando de forma gratuita para você aqui, disponibilizando, né, de forma gratuita, e mais 2 aulas exclusivas. Esse material eu só disponibilizo dentro dos grupos VIPs, tá? Mas para você que está aqui nos assistindo, eu vou disponibilizar de forma gratuita. Então, 5 segundos, segunda parada. Vamos lá, Poliana? 2, 3 e... Ai. Feito! Não esquece. Tira o print, manda lá no seu Instagram assim que finalizarmos aqui a live e marca aqui os perfis e me chama no direct. Olha só, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais do LSI e como que o corretor possa estar adquirindo todas as informações, esse material, para se inteirar do assunto
e possivelmente estar entrando em contato com vocês, assim, para poder estreitar mais ainda esse relacionamento. Show, show. Então, com relação ao LSI, tá, pessoal, que é o laudo de situação do imóvel, tá? Em linhas gerais, é um raio-x documental acerca da situação do imóvel e dos vendedores, tá? E por que que eu falo? A gente ouve, né, muito falar sobre a due diligence, né? O LSI, eu falo que é um instrumento diferenciado e mais profundo que a due diligence. Por quê? Porque devido à minha experiência em cartório, né, eu aliei neste instrumento o meu conhecimento jurídico e o cartorial. Quem aqui tiver noção do que eu estou falando vai consentir que, lógico que são conhecimentos complementares, mas são diversos, tá? São diversos. Então é um instrumento diferenciado mesmo, que a gente traz ali toda a análise documental das certidões, a gente antevê questões que poderão ser questionadas em cartório, né, no momento posterior. Então, às vezes, não só o que está ali, óbvio, numa certidão, né? Clara ali numa certidão, por exemplo, uma certidão positiva, enfim. Mas a gente antevê questões regulatórias que poderão ser questionadas em cartório. Então, o LSI é um instrumento essencial, não só para quem está comercializando, mas para um proprietário de imóvel, para saber de fato a situação daquele imóvel, né? Quantos proprietários não sabem, né? Desconhecem ali que precisa averbar uma edificação, né? Ou averbar um registro de casamento, ou às vezes casou num sistema, num regime de casamento não o legal, né, um outro diferente, e daí é necessário a lavratura do pacto antinupcial. Muita gente lavra o pacto antinupcial e não sabe que tem que registrar. Então, assim, são detalhes que demandam tempo, às vezes causam um desgaste. Então, para que não perca venda, tá? Para que não perca venda, que o corretor não se desestimule também com o imóvel quando tem alguma pendência, tá? Que eu falo muito isso também. Tem corretor que perde grandes negócios por causa de pequenos detalhes, por não conhecer, né? Por não ter profissionais especializados ali do seu lado, né? Atuando e dando esse suporte. Então, e aí, porque vê que tem algum entrave ali superficial, desiste do imóvel, não, é isso que eu não quero, sabe? Então, isso a gente vê muito também. Então, eu até escrevi um artigo sobre isso, relatando exatamente esse fato, né? Quantos negócios, a gente não tem nem como criar uma estatística, né? Ter uma estatística de quantos negócios se perdem devido a essa falta de uma assessoria especializada, né? De alguém que, de fato, tenha expertise na questão documental, para, de fato, dar essa estrutura, né? Essa segurança e essa tranquilidade aos envolvidos. Então o LSI, ele traz, como eu já disse, e vou repetir, todas essas questões, né, envolvendo as certidões, mas não só isso. A gente vai mais a fundo, né? Tem essas minúcias, né, que envolve cartório, enfim, que a gente faz toda essa análise, tá? E aí você perguntou sobre como adquirir, né? Então, Isso. para corretor autônomo, inclusive no site já tem algumas informações lá de pacotes, né? Que eu desenvolvi justamente para atender os corretores autônomos. Porém, para imobiliárias, né, que na verdade exigem, né, uma maior demanda, a gente faz as propostas, né, os orçamentos, a depender da demanda mesmo, né? Então, cada caso é um caso, a gente precisa analisar, entender, porque, por exemplo, tem clientes que nos contratam para emissão do LSI, né, e na captação.
e se tiver tudo ok, a emissão do selo. Outros já contratam nessa primeira fase e na segunda, para assessorar também na formalização da venda. Então, depende, entendeu? Eu preciso entender a necessidade. Outros já querem também nos contratar com a parte contratual também, né? Que isso a gente também faz. Então, eu preciso entender a realidade, né, de cada cliente para a gente precificar o nosso serviço, tá? Mas daí eu estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar no direct, ok? Legal. O Carlos perguntou, Poliana, se é possível regularizar qualquer imóvel, indiferente da situação que ele esteja. Sim, sim, via de regra, sim. Eu preciso entender, né? Mas sempre há uma solução, né? Nem que às vezes a gente não consegue regularizar extrajudicialmente, né? Mas sempre tem uma solução, né, para regularizar. Agora, o que a gente sempre. O nosso objetivo sempre é regularização via administrativa, tá, Marcos? Esse é o foco, é o meu foco e é o foco da inteligência cartorial. No que se refere à regularização, a gente sempre atua no extrajudicial. Agora, há casos, né? Há casos e casos, né? E há casos que são necessária aí a atuação do judiciário, tá? Bacana. Bacana. E você que já tem vivido a experiência aí realmente das empresas, das imobiliárias e dos corretores que têm contratado aí para poder adquirir o selo, passe para mim como que é um pós de assim, deixa eu dar aqui um exemplo bem simples. O corretor, a imobiliária contratou os serviços e agora lá os imóveis, grande parte lá estão com os selos. Qual que é o resultado? Qual que é a consequência? Qual que é o impacto que o trabalho tem proporcionado aí nas distribuições dos imóveis? Eu não entendi sua pergunta. No pós. A imobiliária contrata o selo. Isso. A imobiliária contratou o selo, aí aconteceu tudo lá, vendeu o imóvel, bacana. Qual que é o impacto que gerou, tanto para a empresa, na posição ali de corretor ou de imobiliária, para os clientes? O resultado do trabalho feito, assim, qual que é o impacto que tem gerido? O que você Eu não pode passar entendi. para a É o gente? seguinte, nós não, nesse caso, nesse exemplo seu, nós não atuamos na formalização da venda. Só no caso do selo que você está querendo analisar. Isso, mas qual que é o posicionamento que o corretor passa para vocês, assim, ó, por conta do selo, o resultado Ah, veio não. X, enfim. Não, é a venda. O que me foi passado, nós estamos até montando uma estatística para isso. Mas Isso. a venda, ela é muito mais célere, né? E como eu já te falei, tem a questão aí intangível também, né? Que é a relação com o cliente, o posicionamento, né? A segurança que traz para o adquirente acerca dessa forma, né? De atuação no mercado. Então, tem aí os resultados tangíveis, né? Materiais, econômicos e financeiros, comerciais e também o intangível, que é a questão relacional, tá? Que eu sempre falo muito sobre isso, porque a documentação, tá? A gente que atua com regularização, a documentação, a situação documental, ela é um reflexo, tá? Das questões relacionais ali, da família, ou do proprietário com as suas questões ali, tá? Então, a gente que trabalha com documentação, tudo que envolve documentação, tá? Contrato, tudo que envolve documentação. É um reflexo das questões relacionais, tá? Então, eu e as pessoas que trabalham comigo, eu falo muito sobre isso. Não tem como a gente atuar de forma diferenciada, que é o trabalho que a gente dispõe a realizar, né? Sem ter esse olhar, tá? E muitas vezes, o fio da meada, para não falar 100%, o fio da meada nas regularizações imobiliárias, principalmente em áreas, a gente começa a puxar o fio da meada entendendo a dinâmica relacionada à família, tá? E daí a gente vai
desvendando ali e puxando o fio da meada para resolver as questões documentais. Isso é muito incrível, tá? Mas é um fato. Legal. Poli, tem mais alguns minutinhos para responder algumas perguntas aqui? Nosso tempo tá acabando, né? Deixa eu ver aqui. Tem o do Jamer, né? Do Jamérico Neves. Quando compramos um terreno de posse, qual seria a melhor forma de fazer o RI entre o REURB ou o Ou a uso USP. capião? Então, Jamérico, é o seguinte. Eu preciso entender de fato a situação dessa posse, tá? Tem que ver aí a cadeia dominial, se quem está na posse, em que situação que está esse imóvel, tá? Se ele é possível regularizar via uso capião ou reurb. Tem as duas possibilidades, sim, tá? Mas eu preciso entender como que você tá, como que está essa posse, tá? Os elementos dessa posse, e eu preciso entender a situação desse imóvel, do imóvel em si, entendeu? Às vezes o imóvel faz parte de um loteamento público, por exemplo, entendeu? Aí é uma situação, se não é outra situação. Então, é difícil de precisar qual é a melhor opção a ser objetivamente. Eu preciso entender, como eu te falei, né, a situação dessa posse e o imóvel em si, a situação do imóvel, tá? Legal. O Carlos aqui, ele falou, estou vendendo um imóvel que o proprietário não tem escritura e nem registro. O que ele faz? Ele só tem um contrato, é isso? Acredito que sim. Então, tem que regularizar, tá? O contrato de compromisso, de compra e venda, no caso, né, ele só dá a posse mesmo, como o Jamérico lá mencionou. É só a posse, é aquela historinha, né? É proprietário quem registra. Então, precisamos entender essa posse, tá? E regularizar. Porque essa venda, ela só será regular se processar através do RI, tá? Através da escritura de compra e venda, o recolhimento do ISTI ou ITBI e o registro no cartório de registro de imóveis. Legal. Bom, chegamos aqui ao final, que é o término da nossa live. Até tem mais uma questão do Menon. Menon, como é uma questão bem técnica que você colocou aqui, eu vou pedir que você copie, né, essa questão e manda direto no direct aqui da Poliana. Tenho certeza que ela vai responder aí. E, bom, só tenho a agradecer, Poliana. Obrigado demais, demais mesmo. Gratidão aí pela tua contribuição, trazendo aqui muito conteúdo de valor valiosíssimo, hein? Não esqueça. Pessoal, acompanhe aqui, segue a Poliana, deixa lá a tua questão e vamos que vamos. Poliana, se tiver mais informações, enfim, treinamento, mentoria, produto, fique à vontade, querida, tá em casa. Ai, obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada pelo convite, Marcos. Obrigada a todos. Vocês que participaram, podem me enviar, sim, a pergunta pelo direct, que daí de lá eu respondo vocês, tá? Foi uma satisfação estar aqui com vocês. E olha só, sim, como eu falei no início, eu tenho um curso de regularização de imóveis, tenho um outro de condomínios e loteamentos. Por enquanto, eu ainda dou mentoria, tanto para corretores, enfim, e também para advogados, tá? Num outro enfoque que eu falo que é o empreenda, que é um empreendedorismo diferenciado, que eu também falo sobre isso. Oi, Pablo, bom dia, gente, bom dia. Então é isso, e eu espero vocês lá no meu canal. É, e é sempre bom colaborar, tá? Compartilhar. Muito obrigada a todos e até a próxima.